Boa noite, meninas. Vamos iniciar nosso momento de meditação. Hoje vamos refletir um pouco sobre o capítulo de Isaías 26. E antes de qualquer coisa, vamos pedir a direção de nosso Senhor. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e Pai, Santo, glorioso e amado Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, te pedimos, ó Deus, primeiramente misericórdia, meu Pai. Meu Deus, na condição de nada que eu sou, meu Pai, eu te peço. Atenta, ó Deus, a minha pequenez, meu Pai, e a nossa necessidade do teu alimento, da tua palavra. Então, meu Deus, que o Senhor não venha, meu Pai, atentar-se à nossa limitação, mas à nossa fome, Senhor. A nossa necessidade desse alimento sólido, dessa força, dessa direção através da tua palavra. Então, que o Senhor derrame hoje, meu Pai, do teu alimento sólido sobre nós, que o Senhor derrame hoje da tua misericórdia e do teu cuidado conosco. Revela a tua verdade contida nas tuas palavras para a gente, porque é o que buscamos, meu Pai, nesse momento. Eu tenho certeza, meu Pai, eu falo por mim e pelas demais aqui, nós estamos extremamente cansados, mas a tua palavra, meu Pai, ela tem uma capacidade extraordinária de nos renovar no espírito, na mente, na alma, no corpo. E por isso, meu Pai, pela certeza do valor desse alimento, nós estamos, pela fé, meu Pai, reunidas aqui neste momento para buscar um pouco mais do Senhor. Então, libera, meu Deus, libera hoje um pouco mais do Senhor para nós. É o que eu te peço nesse momento, meu Pai, dirija tudo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meninas, o Isaías 26, ele dá continuidade a alguns capítulos desse livro que trata das profecias, de textos apocalípticos, de juízo, de cuidado, de fidelidade de Deus, de confiança. Então, aqui é mais um pedaço da carta que reflete o caráter de Deus, né? A, a, a fidelidade desse Deus que nos ama, que nos dá todas as oportunidades do mundo para o arrependimento e que cumpre também a tua palavra com juízo, né? Cumpre a tua justiça com juízo. Então, nós vamos começar, né? O primeiro versículo é: nunca, jamais, em tempo algum, eu vou conseguir explorar tudo que está aqui nesse versículo, mas eu posso só citar que tem muita coisa só no primeiro versículo. E eu não vou trazer nem um décimo dela, mas, enfim, vamos começar, né? Verso 1, capítulo 26 diz: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Primeiro ponto é naquele dia, que remete ao reino milenar, ao milênio, que vai ser o governo do Senhor Jesus na terra, que é um período pós-tribulação e é um momento de seguida, um momento de justiça, né, do derramamento da ira de Deus sobre os incrédulos, sobre todos aqueles que foram perversos e negaram a Deus e se recusaram, enfim. Naquele dia está este é o cenário do termo naquele dia, nesse primeiro versículo. E quando ele diz, se entoará este cântico na terra de Judá, remete também, gente, eu não lembro, desculpa, eu não achei, não me lembrei de buscar esse verso, a verdade é essa, que diz que
Se entoará este cântico na terra de Judá, é porque o Senhor Jesus vai reinar lá. Eu só não vou trazer a referência agora de Apocalipse, mas o local onde o Senhor Jesus governar o mundo a partir de, de Judá. Então, por isso se menciona aqui, se entoará este cântico na terra de Judá. E o cântico começa assim: temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Essa força na cidade de Jerusalém não se refere a uma força estrutural, a uma força bélica, se refere ao poder de Deus na pessoa do Senhor Jesus naquele lugar. O mundo vai estar sob o governo do Senhor Jesus, porém, neste lugar haverá a força, na verdade, em todo o mundo, mas especificamente nesse lugar, conforme está no verso, sob a força do Senhor Jesus, e aqui reinará paz, harmonia e tudo mais que a gente vai destrinchar com mais tempo. Quer colocar alguma coisa? Aí com a cara de quem está pensando. Verso 2. Abre as portas para que entre nelas a nação justa que observa a cidade. Isso é uma parte do cântico que o povo vem cantando neste momento, né? Eu fico imaginando assim, sabe, viajando propriamente dito, em um momento como esse. Eu até pulei o que eu tinha escrito aqui, gente. É assim, eu começo a falar, eu perco a linha. Eu botei o verso 1, eu escrevi algumas coisas e até esqueci de mencionar. Mas eu fico imaginando o povo chegando em Jerusalém, porque Apocalipse, se eu não me engano, também traz que o povo retornará a Jerusalém e o povo vai estar servindo a Deus, voltando para a cidade. Enfim, esse momento voltou à memória quando o povo vem chegando e cantando, né? Abre as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. Abre as portas, eu vou ler, porque senão eu falo demais. Hebreus 12, 22, se eu não me engano. Hebreus 12, 22. Eu vou pescar, eu vou olhar aqui na Bíblia mesmo, tá? Eu ia olhar só na anotação. Como eu estou com sono, olha, certo? Posso ler? Hebreus 12, 22 diz assim: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Quando tem essa conotação de que chegou a esse ponto, nos remete também a Apocalipse 22, no verso 14, que é uma amarradinha, tá, gente? Uma tentativa. Apocalipse 22, 14. Eu acho que a referência que eu anotei está errada. Não, tá certo. Apocalipse 22, 14 diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vocês não precisam abrir. Salmo 118, 19 diz assim:
Abre para mim as portas da justiça. Entrei por elas e louvei ao Senhor. São alguns, alguns textos que remetem a este momento, ao momento em que os remidos, os fiéis, os que guardaram os mandamentos do Senhor, os que permaneceram, os que não negaram, os que sofreram as perseguições e permaneceram, os que permaneceram, por assim dizer, fiéis e buscando e confiando em Deus, chegam ao momento de adentrar a Jerusalém celestial, a presença de Deus, onde diz no verso, abre as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. Quando falo em nação justa, imediatamente vem à minha mente aquele verso de 1 Pedro 2,9. Deixa eu ver aqui, se eu tenho ele aqui. 1 Pedro 2,9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Por algum tempo eu me perguntei se isso se referia aqui também a esse texto aqui de Isaías 26, 2. Eu também me perguntei se isso se referia apenas aos remanescentes de Israel. Porém, não. São todos aqueles que permanecem, guardam os mandamentos do Senhor e perseveram, esses que permanecem e que aceitam o Evangelho. O sacrifício do Senhor não foi aberto aos chamados gentios, e nós fomos abençoados e beneficiados com isso. Então, isso não é apenas para os remanescentes de Israel, é para todo o povo. Nesse período aqui que virá, que foi profetizado muito lá atrás, estamos lendo Isaías aqui antes de Cristo, esse período aqui que virá será para todos nós, toda a população mundial que se voltar para Deus, que aceitar o Senhor Jesus e que guardar a sua fidelidade, terá essa bênção de pertencer ao povo de Deus, pertencer, estar inserido nessa nação santa, nesse povo de Deus. Eu falo horrores, né, gente? Vamos para 3. Podemos seguir? Alguém que eu não esteja vendo nas telas, fala, porque pode ser que eu não veja, tá? Estou no celular. Verso 3. Vou ler demais. Acredito que a maioria de nós, a maioria mesmo, ou todos, já ouviu esse versículo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha só, eu esqueci de mencionar que eu estou lendo Almeida Fiel, porque esse versículo também, né? Há várias versões, mas fundamentalmente fala de confiar em Deus, sob toda e qualquer circunstância, permanecer confiante em Deus e que Ele conserva a paz daquele que confia nele. Eu estou falando isso apenas por questão de diferença de texto, né? Mas a mensagem em si é essa. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Nós somos orientados, ensinados na nossa igreja, que a nossa fé é racional, que Deus age em nós a partir do nosso intelecto. A nossa fé, ela age em nós, ela é trabalhada em nós a partir do nosso intelecto. Então, quando aqui fala de mente, fala da nossa racionalidade. É a gente confiar em Deus, porque a gente crê, a nossa fé ela é sólida a ponto de nós
mantermos a nossa confiança em Deus sob quaisquer circunstâncias que estejamos vivendo. E essa palavra, esse versículo, ele deixa isso bem claro, mas de quê? De que paz nós estamos falando, né? Deixa eu trazer um pouco mais aqui sobre esse texto. Várias partes da palavra de Deus. Como eu falei, longe de esgotar o que traz aqui, mas algumas coisas reforçam a mensagem que está nesse versículo. Ser conservado em paz significa não, entre outras coisas, né, gente, não se desgastar interiormente diante dos inúmeros possíveis problemas que venhamos a ter. Deus é um lugar de abrigo e refúgio para os seus filhos, aqueles que creem, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena, diz Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque tua força é pequena. Observe o que o Senhor Jesus também falou em João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Falar sobre aflições que enfrentaríamos, ao falar sobre as aflições que enfrentaríamos, ele quis deixar claro para a gente, né, qual era a sua vontade, que tivéssemos paz nele. Filipenses 4:7, desculpa. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse versículo, gente, eu não passei por 1 milímetro do que muita gente passou na vida e do que muita gente tem de testemunho para contar. Não passei, quero deixar isso claro. Mas o pouco que eu passei, eu posso dizer que eu experimentei essa palavra, porque os momentos que antes de Cristo para mim seriam de desespero, com Cristo, com o Senhor Jesus, na presença de Deus, com o Espírito Santo, se tornou um momento de paz e certeza da providência divina diante daquela aflição, né? Aflição que no passado eu passaria mal de baixar hospital só pela angústia, não por um quadro médico, mas pela angústia diante do problema, eu baixaria o hospital anteriormente, mas que com o Espírito Santo, com essa paz que fala na palavra de Deus aqui, essa paz que excede o entendimento, eu não, eu fui, né, abençoada a ponto de ter paz diante de uma situação, na certeza da providência de Deus diante daquilo, e conseguir conduzir a situação com toda a calma, controle e direção de Deus naquele momento difícil. Então, essa é a paz que o Senhor nos promete a quem é fiel, quem tem a mente firmada nele, que confia nele. Essa paz é o que o Senhor nos promete. E diz também, Isaías 12:2, diz assim: eis que Deus é minha salvação, nele confiarei, e não terei medo, porque minha força e minha canção é o Senhor Deus, e ele tem sido a minha salvação. Esses versos, eles meio que não, eles explicam em parte, porque não esgota, o verso 3 e o 4 que eu vou estar lendo também. Verso 4 diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Quando diz perpetuamente, eu fico me perguntando, é possível
e na eternidade a gente corra o risco de deixar de confiar em Deus, eu não creio nisso. Então a gente vai perpetuamente confiar em Deus, ainda já salvos, né? Já na vida eterna com Ele, a gente vai continuar perpetuamente confiar nele, porque Ele é rocha, é uma rocha eterna. Dona Lília, ajuda aí, vou pegar uma aguinha. A gente espera você pacientemente, o Senhor. Eu estou observando aqui a tradução que ela está usando, eu estou com outra, Almeida também. É, e teve um momento em que ela trouxe, né, que do verso 3, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Ela trouxe aquele cuja mente é firme. E na minha versão tá aquele cujo propósito é firme. Claro que tem muito a ver. A sua mente firme e o propósito firme. Porque se você só vai desenvolver um propósito se de fato você tiver com a mente focada, né? Quando a gente pensa em propósito, é um objetivo que você vai buscar diligentemente, você vai buscar concretizar, realizar até o final de sua vida, né? Aí ela traz essa ideia também da gente perpetuamente estar confiando em Deus. Também é algo como um propósito firme. Tudo tem a ver com o tal do culto racional que Paulo fala em Romanos. Culto racional, que tem a ver com o nosso espírito, né? E isso tudo tem que estar muito bem alicerçado. Não dá para ser envolvido com desequilíbrio emocional. Quando há o desequilíbrio emocional, aí é que fica complicado. Não tem uma mente firme, não existe um propósito definido, e muito menos vai haver uma confiança, ainda mais perpetuamente, né? Quando a gente tem realmente esse foco bem definido e a gente persegue isso, eu penso que propósito seria um termo até mais adequado. Claro que cada versão vai falar de um jeito, mas propósito eu acho que seria até um termo mais adequado do que mente, porque mostra justamente um objetivo que você tem para buscar com todo afinco da sua alma. Continua aí, Fernando. Eu concordo em quase tudo, menos que propósito se aplica melhor. Por quê? O propósito sem a mente bem saudável, convicta, dirigida, ele não vai existir. Então, em uma ordem, em uma questão apenas de ordenação, eu acho que a mente vem na frente do propósito depois, mas isso é irrelevante agora, porque a gente já entendeu a mensagem. A gente já entendeu a mensagem. 5. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha, humilha até o chão e derruba até o pó. Eu vou completar com 6, tá? O pé, o pé pisá-la-á, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Tico e Teco demorou um pouquinho para processar esses 6, mas a gente entende aqui que porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha até o chão e derruba até o pó, nós entendemos que são as nações fortes pelas quais as quais humilharam, é, escravizaram o povo de Deus, o povo escolhido, até mesmo como instrumento, né, do próprio Deus. E que, até como a gente já falou um tempo atrás, sim, eles foram instrumentos, mas eles também abusaram, né? Então, eles também sofreram juízo depois por conta da crueldade com que eles se voltaram contra o povo de Deus. E quando diz o pé, pisar lá, o pé dos aflitos e os passos dos pobres,
entende-se um momento de reviravolta, onde o povo que outrora foi humilhado, escravizado, explorado, perseguido e tudo mais, é o povo que vai humilhar, através da justiça divina, essas nações que no passado já foram opressoras, já foram os poderosos e tudo mais. Falei errado? Não, senhora. O pé pisar lá é uma espécie de metáfora, né? Uma maneira figurativa de falar da queda dos inimigos, né? Que outrora quem era o oprimido passaria a humilhar esses povos que outrora os perseguiram. O caminho do justo, verso 7, desculpa. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Quem nunca leu isso e pensou assim, ó, é bem assim não, né? O justo, o justo, uma vez eu lembro que Isis postou um stickers uma vez no grupo. Eu nunca esqueci esses stickers, porque eu achei muito engraçado na época, que diz assim, é dura a vida do crente. Lembra disso, Isis? É dura a vida do crente. Então, aí quando a gente lê de cara assim, o caminho do justo é todo plano. Peraí, a gente tem Deus sim, mas ele não é bem assim, não, todo plano. Por quê? Essa semana passada, eu sei que eu venho de um pensamento, eu vou para o outro, mas eu acho que vocês vão me entender. Essa semana passada, indo para o trabalho, eu sentei com a colega para tomar um café antes de entrar, e ela estava falando um monte de coisa que eu não lembro, tal, coisas, enfim, da vida. Aí eu dei uma respirada assim, eu não sei por quê, eu dei uma respirada, olhei para o nada na rua e fez assim para ela: a vida é boa, fulano, a vida é boa. A, a gente que foca demais nos problemas. E Deus é bom com a gente. Aí ela concordou, enfim, peraí que eu calo a boca. Mas eu vou ainda falar desses dois versos aqui. Pode falar, dona Lívia. Não pode concluir sua linha de raciocínio. É, com isso, eu estou querendo dizer que de cara a gente vai olhar a dificuldade, vai dizer, ó, a vida do justo, o caminho do justo não é tão plano assim, não, é cheio de pedra, de rocha, de não sei o quê. Mas a gente atravessa tudo. Então, quando a gente olha com a certeza, a convicção de que a gente vai atravessar, a gente não consegue, pelo menos, focar nas dificuldades do caminho, porque o nosso Deus, quando ele diz que o caminho do justo é todo plano, é a nossa linha, a nossa conduta, o nosso passo, o nosso caminhar. Agora, deixa eu ler o que eu anotei, porque eu fico falando. Quer falar logo antes que eu traga as referências? Na minha versão, ela está assim. Eu vou achar mais pertinente também. Tá. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Nessa versão, a gente vai ver Deus operando para que o justo tenha retas veredas, planas veredas, né? Sem altos e baixos. Já na versão que você está lendo, eu tenho outra versão aqui também, que fala assim, dando a ideia de que o justo é que toma o cuidado de aplanar suas próprias veredas. Tanto faz, eu penso, como a gente for imaginar. Se o justo ele tiver de aplanar suas veredas, ele já tem a mente firme ou um firme propósito em fazer aquilo que agrada a Deus. Se for Deus quem aplana as veredas, o justo tem a mente ou firme propósito de obedecer e caminhar os passos de Deus. Né? Seja lá como for, o foco, né, é a justiça.
Aquele que pratica a justiça, ele vai ter realmente as suas veredas planas, seja ele que aplane com o próprio proceder, que vai ser, obviamente, obedecendo a Deus. Não há justiça sem haver respeito aos princípios divinos, não há justiça sem haver respeito e obediência aos princípios divinos. E se há a justiça, então, ainda que seja Deus que facilite, que não seria facilitar, seria guiar, né? Eu penso mais como guiar. A gente vai ter que, primeiramente, observar que o ponto é a justiça. Se não houver justiça, aí vem as tortuosidades, aí vem os problemas, vem os questionamentos, e aí a gente se afasta das veredas, né, de Deus. Isis quer falar aí. Eu tenho muita fé nessa palavra e me apego muito a ela. A minha versão, esse é realmente um hino, um poema esse texto. É de uma beleza, assim, incrível. No sétimo, a minha versão diz assim: o caminho das pessoas direitas é fácil. E realmente, as pessoas direitas, a gente compara com quem vive no crime. A vida de quem vive no crime diz que é uma vida fácil, não é. Tem risco, tem percalço, pode apanhar da polícia, pode se furtar, pode ser agredido ali na rua pelos transeuntes. Há uma série de incertezas na vida dessas pessoas. Mas as pessoas que têm uma vida reta, que não fazem coisas erradas, a sua vida é muito previsível. Você anda sem medo, você passa por uma viatura, você não tem medo, porque você não tem nada a temer. Então, comparando com quem tem uma vida errada, realmente, a vida é fácil. O caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, ó Deus, justo, tornas plano. É Deus quem aplana. E eu sempre lembro da passagem, acho que é Romanos 8:28, que diz que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Eu me apego tanto nisso. Quando eu tenho um plano, eu oro a Deus sempre. Ou um projeto, ou fazer alguma coisa. Eu, Senhor, que se for da tua vontade, eu sinto que tudo vai cooperar, sabe? As coisas vão se arrumar. Eu não vou precisar me preocupar muito, planejar muito, porque tudo vai dar certo. E se não for da tua vontade, se eu ver que já começou errado, começando uma pedra aqui, uma pedra ali, não é da vontade de Deus. Porque eu sempre fico mentalizando isso, que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza do meu amor por Ele, e tenho certeza que Ele é sempre comigo. Sempre fico buscando a mente essas passagens e tentando ver se a situação fática se encaixa, se está tudo cooperando, se tudo cooperar à vontade de Deus. Se não deu certo, que nem quando a gente perguntava à mãe, mãe, eu posso ir para tal lugar, posso ir para tal festa? E ela diz, rapaz, é melhor não ir. Eu estou sentindo que não é bom, e você insiste, aí dá tudo errado, e chove, e você não gosta da festa, e você, puxa, se eu tivesse ouvido manhã, talvez não estaria passando por essa decepção aqui. E com minha mãe sempre foi assim, se ela dissesse, eu tô achando que não é bom você ir, eu disse, então não vou. Não porque por obediência, não porque eu sabia que se ela falou que não ia ser bom, é certo, não sei. Só é praga de mãe, ou ela tem uma conexão aí direta com Deus, mas não dá certo. Aí sim, o caminho por onde eles andam. 8. Ó Senhor, nós seguimos o caminho das tuas leis. É por isso que é fácil, porque a gente segue as leis de Deus. E em ti pomos a nossa confiança. E aí eu lembro de Jesus quando ele disse que o fardo dele é que aprendei de mim, que sou manso e justo e que o meu fardo é leve. E quando a gente põe as nossas esperanças, a nossa confiança em Jesus, a gente meio que fica, pelo menos eu fico mais despreocupado. Se eu coloco nele as minhas preocupações, eu não preciso programar muito, planejar muito, me preocupar muito, porque se for da vontade de Deus, beleza. Se não for, glória a Deus.
Sinto que tirou de mim esse peso. Antes de conhecer Jesus, eu tinha não sei se é ansiedade, mas acho que é ansiedade mesmo. Essa ansiedade, e aí, como é que vai ser? E me preocupando muito com o futuro. E hoje eu sigo aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não, deixa Deus me levar. Se for da vontade dele, beleza. Se não for, glória a Deus, coisas melhores virão. Esse peso tirar esse peso de mim transformou realmente a minha vida muito leve. Mas eu ainda me pego aquela velha pessoa programando, planejando, fazendo conta e preocupada com o dia de amanhã e não vai dar. Mas tenho sempre que buscar as mesmas passagens. Eu disse, meu Deus, eu já li, já reli, e mesmo assim a gente precisa ser animado por Deus. Eu sinto que essa passagem é a resposta do meu pedido a ele: Senhor, fala comigo, eu preciso do Senhor, sozinho eu não posso. Pai, sozinha eu não posso. Se for para sozinha, eu nem vou, porque não vai dar. Eu não consigo. E essa passagem é muito essa resposta para mim de que eu não preciso me preocupar realmente. Se for da vontade dele, beleza, se não for. Mas isso é um trabalho diário. É o alimento espiritual mesmo, é diário. E se eu ficar um dia ou dois sem fazer isso, eu já me pego fazendo conta, planejando, escrevendo no meu caderninho, fazendo rotina, planejamento, sabe? É algo que é todo dia. É todo dia. E realmente não tem como a gente ficar um ou dois dias desconectado de Deus. É diário, porque a gente precisa. Não porque Deus precisa da gente, porque Ele precisa da nossa adoração. Ele não é vaidoso a esse ponto, não. É porque a gente que precisa, é a nossa necessidade dele. É isso. Se deixar, eu falo até. Dentro dessa questão do o Senhor aplanar, endireitar os nossos caminhos, ou nós endireitarmos os nossos caminhos por Deus, o Salmo 34:19 diz assim: muitas são as adversidades do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Já Provérbios 3:6 diz: reconhece ele em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Salmos 37:23 diz: os passos do homem justo são preparados pelo Senhor, e ele tem prazer em seu caminho. Então, são pontos para a gente, de qualquer forma, entender que o caminho que a gente escolhe no Senhor não só agrada a Deus, como move a mão de Deus em nosso favor, uma vez que a gente anda nos seus caminhos, anda na sua justiça. E isso, redundantemente falando, agrada a Deus. Verso 9: com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito, que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Então, lê para mim na sua versão aí. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. O que que acontece? Os justos que buscam a Deus entendem, eu falo isso até pelas nossas conversas, enfim, pelas meditações em forma de conversa, né? A gente pensando na palavra. Nosso entendimento de que as pessoas que estão bem não vão buscar Deus. Elas não vão buscar Deus, senão por dor e sofrimento, senão por dificuldades ou questões, enfim, que façam com que elas venham a parar, voltar os pensamentos dela
para Deus em busca de socorro, ajuda. E aquele que, ou que já passou por isso lá atrás, ou que tem em si o, o desejo de ter essa comunhão de fato com Deus, fazem essas pessoas, elas têm esse desejo descrito aqui no verso 9, e essas pessoas entendem que os demais não vão buscar Deus se não for por meio desses momentos de dificuldade. E a gente vive tempos de ânsia pelo momento que essas pessoas encontrarão a Deus. A gente se pega desejando que o momento que essas pessoas vão encontrar Deus. E a gente se pega também tentando enxergar a manifestação da mão de Deus sobre a vida dessas pessoas, que faz com que a gente, entendendo se tratar da mão de Deus, a gente não faça determinadas intervenções para não, como é que eu vou dizer assim, não entrar na frente de Deus, não atrapalhar o agir de Deus na vida daquela pessoa. Então, esse momento aqui é o momento que o filho, o servo, o justo busca a Deus de toda a sua alma e percebe aquele que não busca, porque ele precisa de fato passar por um momento de dificuldade para buscar, e nesse momento também a gente se pega desejando que chegue o momento dessas pessoas de encontrarem a Deus, né? Enfim, quer falar alguma coisa, Dona Leta, com a cara de que quer falar alguma coisa sobre isso? Eu penso que assim, ele está dando um exemplo de que, dando exemplo não, ele está alertando para o fato de que os justos serão exemplo, né? Ahn, com minha alma suspiro por ti, meu espírito dentro de mim te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, ou seja, quando a vontade de Deus, a verdade de Deus reina na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Não tem aquela história? História não. Provérbios. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o justo reina, o povo se alegra. Essas questões de justiça que têm a ver com os princípios divinos, né, com a obediência aos princípios divinos. Quando isso acontece, isso é como um rastro de pólvora. Como a gente, antes de começar a meditação aqui, nós falávamos, por que que no mundo ocidental, pelo menos aqui no Brasil, América do Sul, nós não temos tanta facilidade para ter o contato com a palavra de Deus, ou pelo menos não tínhamos, né? Quando éramos jovens, crianças, adolescentes, a gente não tinha tanta facilidade e acesso à palavra de Deus. Hoje nós temos porque Deus, enfim, nos encontrou. Mas se nós tivéssemos aprendido a justiça desde sempre, a nossa nação hoje seria completamente diferente. A, quando um povo, pessoas, começa com um, aquilo vira um rastilho de pólvora. Quando a palavra de Deus penetra em um, e esse um é usado para chegar a outros, então a gente vai realmente contaminar essas pessoas de uma forma bacana, não uma forma negativa. A gente vai contaminar essas pessoas com a justiça, né? Então, quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça, né? Todo mundo aprende justiça? Você vai dar sequência aí ao próximo versículo e a gente vai ver que não é bem assim. Mas o justo é capaz de influenciar muitas outras pessoas. Isis quer falar aí. Duas coisas que eu quero pontuar. Sobre sua fala, Lia, de que a gente aqui, principalmente no Brasil, na América do Sul, não tem muito contato com a palavra. Eu discordo um pouquinho.
Hoje, com esse olhar, eu não sei você, mas quando você vê um carro na rua, tipo o carro de Lia, ela postou, eu vejo direto o mesmo carro. Acho incrível isso. Eu acho que o olhar fica mais atento. E com as coisas de Deus é a mesma coisa. Aí eu fui no congresso esse final de semana, a universidade era Cruzeiro do Sul. E no auditório tinha uma cruz linda, enorme, várias referências. E quando eu fui em Cachoeira também, todas as coisas de Deus eram lindas, maravilhosas, de ouro. O trabalho missionário daquelas pessoas do ID, quando acho que foi Pedro? Foi Pedro João, gente, que Jesus mandou. O trabalho Mandou dessas todo mundo. pessoas mandou todo mundo, mas teve um que ele disse: se me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro. O trabalho dessas pessoas foi produtivo. Pelo menos eu, Isis, eu estudei numa escola católica e eu tinha uma matéria, religião, e eu lembro da historinha de Jesus, os passos de Jesus. Eu conhecia a história de Jesus, mas para mim não fazia muito sentido. Mas, tipo, eu fui evangelizada, eu só conhecia Jesus. Meteram Maria no meio também, né? Mas conheci com a história de Jesus. E em todos os momentos da minha vida, eu tive algum contato com a Bíblia. Eu lembro que na minha casa tinha uma Bíblia gigante. Por Deus, era desse tamanho aqui, que ficava aberta no Salmo 91, religiosidade, né? No armário. Eu lembro que tinha diversas Bíblias na minha casa. E eu vou ler a Bíblia. Começava por Gênesis. Aí ficava meio chato. Porque Deus fica fazendo 7 dias, mas parece 7 meses. E aí era muito chato. Eu não conseguia, não tinha maturidade, acho que a palavra é essa, para absorver a mensagem. Era um mero texto, mas eu tive esse contato. Não foi por falta de contato. E vejo que todos os trabalhos missionários, até a Igreja Católica, teve sim um trabalho missionário legal. Esse trabalho de oralidade, porque a educação sempre foi muito difícil, sempre foi uma moeda de manipulação da massa, e a gente já tem essas inclinações para gostar mais de Netflix do que de Bíblia. A realidade é essa, nossa carne é sempre para o outro lado. Mas, de alguma forma, pelo menos o nosso trabalho também de evangelização, em algum momento tocou, sabe, plantou uma sementinha pequenininha, às vezes não teve oportunidade de brotar. Por isso que eu creio que Jesus está voltando, porque eu acredito que a maioria da humanidade está tendo conhecimento de Jesus. Mas sim, essa parte que eu discordo um pouquinho, viu, Lia? Pelo amor de Deus. Mas, e também a questão da educação, de não saber ler. Até em Jerusalém, tinha essa tradição de ir até a sinagoga para ouvir, porque as pessoas realmente não sabiam ler. Então, a Bíblia foi transmitida muito também na oralidade. Fechou essas aspas. Eu queria falar da minha versão. Fernando nunca sabia da minha versão. Minha versão é maravilhosa. Minha versão é super mastigadinha. Eu amo minha versão. A partir do 9. Acho que é do 9, né? É. Eu achei essa parte muito parecida com o que a gente está vivendo hoje. Eu assisti um vídeo. Eu não vejo os vídeos, mas eu vejo cristãos fazendo resenha sobre o vídeo, sabe? Tipo de Luiz Assonza e de um outro agora que eu vi recentemente, que ele fez um clipe, tipo, simulando o momento da ceia, da Santa Ceia. Uma aberração. E esse texto casa tanto com esse momento que a gente está vivendo hoje, dessas aberrações. 9. Com todo o meu coração, quero estar contigo de noite. Eu me peguei, por que de noite? Só de noite? Tem que estar com Deus também de dia. Mas refletindo, realmente, à noite é o momento que a gente para um pouquinho. Durante o dia, a gente tem as nossas atividades laborais e diversas. Esse momento, principalmente esse momento aqui que a gente para meditar, é um momento que realmente a gente se conecta um pouco com Deus, que a gente para refletir, pensar, orar. Se vocês tiverem outro entendimento, legal, mas me chama um pouquinho a atenção essa questão da noite. Com todo o meu coração, quero estar contigo de noite. Com todo o meu ser, procuro conhecer a tua vontade. Pois quando julgas e castiga o mundo, os seus moradores aprendem o que é justiça.
Quando Deus vem com as sentenças de juízo, faz ações de juízo, né? A gente vê algumas coisas acontecendo no mundo aí. A gente percebe que é Deus mostrando o que é a justiça dele. E a justiça vai vir para essas pessoas. Pode demorar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas a gente vai ver a justiça de Deus. E eles vão aprender. 10. Ainda que tenhas compaixão com os maus, ainda que Deus tenha compaixão, apesar dessas aberrações, Deus ainda ama essas pessoas. E apesar dele ter compaixão com os maus, mesmo assim, eles não aprendem. Mesmo Deus tendo compaixão, fazendo de tudo, enviando as pessoas para falar de Jesus, eles ainda não aprendem a fazer o que é certo. Mesmo assim, neste país, onde o povo é direito, me remeteu muito ao Brasil, a questão da. Querendo ou não, o Brasil é um país muito cristão. A maioria. Pelo menos no meu bairro tem várias igrejas. Terreiro eu nem nunca vi, mas deve ter. Mas a igreja é sempre a maioria. E acredito que o nosso país realmente é um povo legal. É a minha visão. Mesmo assim, neste país, onde o povo é direito, eles continuam a fazer o que é mal e não se importam com a grandeza de Deus, o Senhor. A grandeza é a grandeza. E não se importam com a grandeza de Deus, o Senhor. Também nesse seminário, o que eu reparei, mesmo o cara que ganhou a eleição lá, ninguém agradeceu a Deus em momento nenhum. Isso me chamou a atenção. Eles não se preocupam com suas conquistas, suas vitórias, atribuir a Deus, agradecer, ou então, graças a Deus. E não se importam com a grandeza de Deus. Deu o resto? Claro que 11. não. Oxe, Por quê? Ela ainda não chegou no 11, não? não. Viagem não, a Então bichinha vai. ainda tá no 9. Relax. Tá ocupada. Quando eu falo da questão do evangelho não ter esse alcance todo, talvez para vocês isso tenha sido mais fácil, mas a gente está falando de um lapso de tempo entre eu e você, pelo menos de 20 anos. Então, há 40 anos atrás, o evangelho não tinha essa divulgação. Tinha, claro que tinha. O evangelho já tinha chegado no Brasil? Óbvio, chegou com os portugueses. Mas não tinha essa difusão, sabe? Toda, que hoje a gente tem. Concordo que o nosso país seja cristão. Não concordo do povo ser legal. Nosso povo, infelizmente, não é legal. Somos corruptos, somos sensuais, somos mentirosos, né? Nós somos violentos, nós desprezamos a vontade e a lei de Deus. A gente é religioso porque acredita em Deus, mas não somos um povo legal, eu não acho. Se a gente fosse um povo legal, a gente estava lá na frente. Não somos um povo legal. A gente está pagando um preço muito alto por não sermos legal. Haja vista a gente ter conseguido eleger um ladrão condenado, descondenado, e ele foi eleito. Por quê? Porque o nosso povo é legal? O nosso povo é reto, é honesto, é direito, é trabalhador? Não. É bem o contrário disso. Tem as exceções? A gente está falando de todos? Não. Tem as exceções. Hoje nós conhecemos a justiça de Deus. Procuramos ser completamente diferentes. A gente anda na contramão do mundo. Mas, infelizmente, o nosso país não está na contramão do mundo. Existe o evangelho crescendo ainda. Eu defendo muito essa ideia de que o Brasil é um dos últimos redutos do evangelho de Cristo. Está crescendo. A gente já está vendo uma transformação na sociedade. Estamos vendo? Claro que estamos vendo. Apesar do ladrão ter sido eleito,
a gente viu que muitos outros deputados, muitos outros senadores foram substituídos, foram trocados. E o objetivo é tirar aquele pessoal que é político de carreira, e a gente vai entender que esses políticos de carreira são pessoas ruins, estão lá por causa dos seus próprios objetivos, e colocando pessoas lá que estão defendendo pautas como família, como cristandade, e por aí vai. Mas, enfim, só fazendo esse adendo aí. Não. Agora, voltando, o ponto para mim aqui é, novamente, a justiça, que faz toda a diferença. A justiça de Deus. Segue aí, Fernanda. Você tem que abrir o áudio. Muito assunto, Muito. muito assunto. Então, eu entendo também que essa fala sobre o acesso à palavra de Deus, ela foi e é escassa como real. Nós, todo mundo, praticamente todo mundo no local, no país, ouviu falar de Jesus, mas o ponto em questão é acesso à palavra de Deus. E esse acesso, ele não é culturalmente estimulado em se tratando de país. Há um ponto, é, a nível de país, ele não é estimulado ao ponto de se da pessoa ter entendimento da palavra ou o mínimo interesse de ler e de conhecer. Nesse sentido, e é o que como eu entendi, e se tratando também de contemporaneidade, nesse sentido, eu concordo com isso e pelos motivos que já foram expostos. Essa questão do povo brasileiro, do fato de termos uma igreja em cada esquina, o fato de hoje sermos um número muito grande no país, e me perdoem meus irmãos, mas isso para mim não é grande coisa, porque a árvore se conhece pelo fruto e os frutos não são bons. Então, vamos lá, que os frutos de uma parte muito grande desse número dos ditos cristãos evangélicos e afins, os frutos não são bons, o testemunho não é bom. Logo, você vê que o que está dentro, de fato, não é a palavra, talvez. E eu vou deixar esclarecer também, eu não estou falando de 100% e eu não estou generalizando, mas eu estou falando de uma massa, de um número muito grande dentro de um número muito grande, que se você vê um rótulo e não necessariamente uma vida, um exemplo, um testemunho. Então, é que nem foi usada a palavra religioso, né? Religiosidade. Então, enfim, vamos voltar para o texto. No verso 11, nós estávamos finalizando o 10, no 11 que diz assim, Senhor, na versão que eu leio, diz assim, o Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem. Não, gente, eu estava no 10, desculpa, indo para o 10. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. O que acontece? Nós estamos falando de justiça, estamos falando do justo que busca a Deus e daqueles que vão buscar a Deus a partir do juízo. Né? Ok. O 10 fala do favor. Ainda que Deus se mostre de uma maneira a abençoar
muitos, como a gente vê, conhece, está cansado de ver, muitos crentes tropeçam ainda pela bênção do ímpio, comparando com a vida dele. Ainda que Deus se mostre benevolente e abençoe o chamado ímpio, as pessoas que não são da fé. Ainda que essas pessoas tenham uma vida regalada, ainda que essas pessoas olhem para a vida delas e vejam o quanto Deus é bom com elas, elas não se aprendem à justiça de Deus, elas não se voltam para Deus, né? O texto diz assim: até na terra da retidão ele pratica iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Eu parei nesse ponto aqui para pensar que terra da retidão é essa? Nas minhas pesquisas, eu não encontrei um texto que mudasse o meu primeiro entendimento. O meu primeiro entendimento sobre a terra da retidão, até na terra da retidão, ele pratica iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Eu não me lembro de ter lido em nenhum lugar que Israel ou Judá, Jerusalém ou qualquer outra parte seja considerada terra da retidão, é chamado de terra santa, talvez seja por isso, mas o que me veio à mente foi os céus, que até nos céus, que é um lugar santo, se praticou a iniquidade, não atentando para a majestade de Deus, na figura do diabo. Foi o que me ocorreu. E eu não encontrei um texto, um entendimento que desconstruísse isso que veio à minha mente. Pode ser que o texto esteja falando de Judá, porém, no meu entendimento, ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Voltando para um olhar mais terreno, nós vemos pessoas extremamente abençoadas que não se voltam para Deus e não pesam seus atos à luz da justiça de Deus, não atentam para a santidade de Deus e não se voltam para Deus. E com isso, eu entendo que não são as bênçãos que necessariamente vão aproximar as pessoas de Deus, e sim o momento, a justiça, para que elas venham a refletir. Pode falar, dona Lília, está em cólicas aí, quer falar desse versículo? Não. Eu penso que Terra da Retidão seja de fato Jerusalém. É, mas não havia retidão lá. Não, não havia. Ele está dizendo que até na Terra da Retidão, que é a terra escolhida por Deus, é um lugar escolhido por Deus, né? A Cidade Santa. Era para haver a justiça de Deus. Aí fala, mesmo que eu seja benevolente com esse povo ruim não aprende. O que é que vai acontecer? Juízo divino. Mas, mais uma vez, justiça, né? Verso 11. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Voltando ao período da tribulação, essas pessoas que não praticam a justiça vão perceber o cuidado de Deus com o seu povo. E, nesse momento, vão perceber a mão de Deus também sobre elas. E será nesse momento que eles, né, boa parte deles, né, a grande maioria, serão consumidos. E eles se darão conta da fidelidade, do amor, do zelo, do cuidado de Deus para com os seus que se mantiveram fiéis a Deus até aquele momento. Isaías, cadê que eu perdi o verso? Tem um momento que é entendido isso também até aqui como cegueira espiritual do povo que não consegue perceber
os benefícios da fidelidade a Deus, né? E vão se dar conta já num momento como esse. Verso 12. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Como é que está esse versículo? Porque ele me deixou meio assim. Um pontozinho dele me deixou meio assim. Como é que está esse versículo aí para vocês? Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Muito parecido aí com o seu. Como é que tá, E diz Isis? essa pegadinha. Abre o áudio. É 11, é? Não. Isis, eu não sei onde você tá, não. Isis, onde é que você tá, gente? Venha para a luz. Verso 12. É o, o 12? Vixe, já passou. Ó Senhor, tu nos fazes prosperar. Essa parte é bonita. Ó Senhor, tu nos fazes prosperar. Tudo o que conseguimos é feito por ti. Ó Senhor, nosso Deus, temos sido dominados por outros Calma, povos. segure, segure. Sua versão parece que não tem versículo, ela vai voando. Calma, é só o 12. Calma, respire. Você já leu. É metralhadora. E pá, 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 daqui a pouco a gente chega no 21. Ai, meu Deus. Ai, deixa eu me recuperar, meu pai. Eu me perdi. Mas, exatamente, ó, eu volto naquele primeiro texto que a gente viu uma diferença bem grande, né? Do verso 7. A vereda do justo é plana, tu que és justo, aplanas a vereda do justo. E aí a gente vem para cá e ele fala: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Então, estamos falando de um capítulo que está falando sobre justiça. A justiça não vem dos homens. A justiça é um código de ética, de moral, que vem de Deus. Acabou. Ponto final. Né? Princípios divinos. Acabou. Se a gente obedece isso, a gente vai estar sendo colocado num caminho onde invariavelmente teremos paz. Por mais que estejamos na contramão do mundo, ainda assim o nosso interior, como Fernanda bem explicou lá no versículo 2, nosso interior vai ter uma paz, uma tranquilidade interior, uma capacidade de solucionar dificuldades sem se exasperar, sem querer se matar nem matar ninguém. Né? Então, esse tipo de paz só Deus que dá. Né? Só Deus que dá. E aí a gente vai perceber o texto, toda hora, para mim, né? Ele está rodando sempre em, 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 como é, em redor da justiça de Deus. E a paz dele só vem porque ele nos guiou dentro da justiça. Então, porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Foi Deus quem me fez hoje trabalhar. Deus me guiou a fazer isso. Eu poderia estar recebendo Bolsa Família, dizer que eu sou miserável e estar ganhando a Bolsa Família. Mas os princípios de Deus me levam a praticar o que ele orienta. Ó, do suor do teu rosto, comerá o teu pão. Então, eu vou trabalhar dentro de uma justiça, né? Confiando que Deus é que vai fazer a parte dele, mas eu vou fazer a minha parte. Então, ele vai dando os parâmetros. Por que que eu não vou ser infiel ao meu marido? Quem é que diz que eu não posso ser? Deus. Pelos homens eu posso ser qualquer coisa, mas Deus disse que não. Então, vou seguir os parâmetros divinos e eu vou ter paz, meu irmão. Não vou ter dor de cabeça, precisar mentir, que eu fui para o motel e cheguei atrasada.
inventando conversa. Não vou precisar passar por isso, é perturbador. Como o Isis falou aí, pô, a gente está em paz, está certinho, não é traficante, não é bandido, não é vagabundo, a polícia pode passar do meu lado. Eu vou, aliás, entender ela como minha aliada, não como minha inimiga, né? Então, só porque eu estou dentro do princípio divino. Aí eu vou ter paz, e isso de todas as nossas obras, tu as fazes por nós, para mim é um direcionamento. Tem coisas que não é Deus quem vai fazer, sou eu, mas ele já vai dar a dica. Eu vou só seguir o beabá dele. Vou seguir a linha pontilhada e escrever como ele mandou. Ok? 13. Ó Senhor Deus nosso, já outros senhores têm tido domínio sobre nós, porém, por ti só nos lembramos de teu nome. Há uma lembrança aqui na fala de Isaías sobre tempos de escravidão, tempos em que eles serviam a outros senhores, no caso aqui humanos, né? E que hoje, no caso, no tempo em que ele fala, no tempo que Isaías está aqui falando, ele se alegra e dá graças pela liberdade proporcionada por Deus. Aqui também a gente pode trazer para a nossa vida espiritual do tempo em que éramos escravos do diabo. Vivíamos sob o jugo do inferno na nossa vida. E que hoje a gente olha para trás, como nessa fala de Isaías, e lembra do tempo em que outros senhores tinham domínio sobre nós, mas que hoje a gente se alegra no nome do Senhor e se alegra verdadeiramente. Dona Lília falando aí do peso de viver na injustiça, na infidelidade, nos seus próprios caminhos, nos caminhos do mundo, no inferno de viver sem Jesus. E aí a gente olha para trás e lembra, e aí, vindo agora esse versículo, a gente se lembra da alegria que é a liberdade proporcionada pelo Senhor Jesus para nós, né? Eu não lembro o versículo que fala da liberdade que o Senhor Jesus nos deu, é maravilhoso, é outra vida, é outra realidade, é outra mente, é outro caminho, é o caminho da justiça de Deus, sem a gente não tem a capacidade de descrever com palavras apropriadas. Nosso vocabulário ou a minha mente é muito pobre para poder descrever a grandeza desse Deus. Então, eu vejo essa parte aqui, que remete à parte histórica do povo, também como a libertação espiritual de todas as pessoas a partir da vida, da escolha dos caminhos dela na presença de Deus. Aí Vamos para o 14? só fazendo aqui, vamos para o 14, mas só para valorizar ainda esse texto. Ele fala dele ter sido dominado por outros senhores, já passaram pelos egípcios, já passaram pelos assírios, já passaram Pelos pelos sírios, babilônios, e por aí vai, né? Enfim, é, na verdade, nem todos passaram. As profecias estão falando de coisas que vão acontecer, nem todos aconteceram ainda, mas enfim, só os egípcios já contou coisa pra caramba. Mas ele fala assim: graças a ti somente é que louvamos o teu nome, apontando para o fato de que só por causa de Deus é que nós tivemos acesso a essa encantadora liberdade. Foi obra de Deus. Aquela ideia de que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele quem escolheu a nós. Né? Essa misericórdia maravilhosa, esse amor que ninguém sabe explicar, essa sorte pra caramba que a gente teve de Deus olhar pra gente e, opa, vou pensar essa daqui no meio dessa família de perturbados e vou fazer dela um ícone para que
todos eles me adorem. Ela vai ser, para mim, uma testemunha viva no meio dessa galera. Então, ele entende que a libertação que eles sofreram, que eles vão passar, que eles sofrerão no futuro, que eles vão ser novamente escravizados. A última nação que vai escravizar os judeus vai ser Roma, né? Daí vem a diáspora dos judeus, enfim. Mas até lá, quem vai livrar é sempre Deus. Deus que vai estar livrando, Deus que vai estar livrando. Então, eles entendem que isso é mais do que motivo, pelo menos Isaías entende, né? Que isso é mais do que motivo para louvar o nome do Senhor. 14. Sim, senhora. Morrendo eles, por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Eles, os que outrora escravizaram o povo. Nós vimos, infelizmente eu não trago a referência, que eu não lembro, textos em que o Senhor deu esses livramentos, em que Dona Lília mencionou e agora, e que a mão do Senhor pesou ou pesará sobre essas nações de uma maneira que o nome desses reinos serão apagados, o poder desses reinos serão destruídos a ponto de serem esquecidos. Os reinos em si serão destruídos de uma maneira que seus muros não mais serão erguidos, porque sobre eles veio a mão do Senhor e a justiça do Senhor para com o seu povo, né? Protegendo e cuidando do seu povo à luz da sua fidelidade. Então, esse 14 me trouxe essa memória de todo se mover da mão de Deus para com seu povo. 15. Tu, Senhor, aumentaste a esta nação. Tu aumentaste a esta nação, fizeste-te glorioso, alargaste todos os confins da terra. Quando diz a esta nação, normalmente nos remetemos imediatamente ao povo de Israel, né? O povo escolhido do Senhor. Mas como estamos falando aqui de algo que está por vir e da pregação do evangelho por todo o mundo, conforme a direção do Senhor Jesus, eu entendo que o aumentaste esta nação é que o povo de Deus não se limita mais ao povo de Israel. O povo de Deus não é mais, a nação do Senhor não é mais limitada aos judeus, de uma maneira que a nação foi alargada para todos aqueles que no mundo creem, abraçam e são fiéis à pessoa do Senhor Jesus. Então, de fato, essa nação, o povo escolhido de Deus aumentou, a nação, o Senhor alargou e ampliou, como é que está escrito aqui? Alargaste todos os confins da terra. Eu entendi dessa forma. Multiplicou o povo dele, na verdade, né? Vocês entenderam Eu, o ponto? para mim, da mesma forma. Mas eu fiquei aqui pensando, lembra que a gente estava cogitando do fato de não haver morte no milênio? Ah, Não sei, não tenho uma opinião realmente definida sobre isso, mas vamos imaginar que sim, e que uma pessoa que nasceu ali, na chegada do Senhor Jesus, início, marco zero do milênio, e aí ela se casa com 20 anos, já imaginou? 1000 anos com a mesma pessoa, convivendo? meu Deus, olha a reflexão da outra. Minha Aí irmã, quando acontece, imagina parindo 1000 anos, meu irmão. Gente, imagina como esse negócio vai. Ó, porque quando a gente entra lá no Egito, José não, né? É, Jacó entra no Egito, ele e os filhos dele, a filharada dele, são 70 pessoas. Dali passa 400 anos, já são mais de 2 milhões de pessoas. 400 anos, 2 não divide milhões. não, não divide não que vai dar ruim.
E aí, imagina isso, velho, no milênio, e esse povo sem morrer, parindo que só. Rapaz, muito forte, hein? Então, a Ó, terra também vai se alargar, esse povo vai crescer e vai ser muito numeroso. Por isso que eu pensei nisso, entendeu? olha, esses textos fazem a gente refletir muito e viajar também, porque, ai, gente, é muita coisa, é muito assunto, senão a gente não acaba hoje, pode sair daqui. É, e de pensar que o capeta ainda volta, ainda vai levar um bocado, é triste. Enfim, 16. Sim. Ó Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção. Derramaram a sua oração secreta. Então, falamos há pouco que muitas pessoas só vão conhecer, só vão buscar Deus na angústia, que é o momento deles levarem o seu pensamento a Deus em busca de socorro. Agora, o que não ficou tão claro para mim é na sua oração secreta. Como está aí para vocês, por favor? Fala, Isis. É o 16? Só o E 16, Isis. Só o 16. Castigastes o teu povo, ó Senhor. Na nossa aflição, oramos a ti. Você não deixa eu ler o resto? Não, tá ótimo. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção. Derramaram as suas orações. Penso que a questão do secreto é porque, de fato, eh, a oração da gente é em secreto. Por mais que a gente esteja vivendo uma aflição, né, generalizada, está ali o ladrão governando a nossa nação, governando sobre nós, levando o dinheiro do nosso bolso através de impostos indevidos. meu Deus, Quando a gente vai orar, a gente vai fazer o quê? Vai no secreto, a gente não para orar junto o tempo todo. Um momento ou outro, a gente vai lá e faz nossa oração junto. Mas a oração é em secreto, no sentido de que é você, Deus. É uma particularidade, uma intimidade que você não tinha, agora você aprendeu a ter. Tá? Porque você vê que, de fato, todas as profecias de Deus estão se cumprindo. E aí você entende que, opa, esse Deus é real, existe, e ele está vivo até hoje. Então eu vou me render a esse Deus e vou falar com ele. Não tem como ser isso em comunhão. Para mim, é o momento da intimidade, e aí realmente é em secreto. 18 ou 17. 17. Como uma mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Eu vou para o 18 rapidinho, tá? Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Então, algumas coisas ficaram meio em dúvida aqui para mim. Eu entendo que essas pessoas, incluindo as pessoas que seriam as ditas escolhidas, passaram por esse processo, porque não estavam exatamente andando no caminho do Senhor, passaram por processos de dores para buscar Deus. E nesse processo de dores, faz essa relação, essa alusão à mulher que sente dores de parto. Porém, em outra passagem que eu não lembro, para variar qual é, que diz que a mulher que sente dores de parto ao dar luz, e quando a criança nasce, logo ela se esquece da dor, porque a criança nasceu, então ela é envolvida de alegria, porque chegou a vida, a criança nasceu, chegou uma vida, e logo ela esqueceu de todo sofrimento. Porém, aqui o texto diz que foi dada a luz ao vento, que não produziu aqui um efeito, aquele sofrimento não produziu o livramento, que não produziu livramento para o povo naquele período, porque acredito eu que já era o período de juízo. Eu fui clara? Me fiz entender? Me ajude aí. Para mim, sim.
o momento que ele fala que concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, seria a tentativa deles de se livrar do juízo. Então, eles estavam lá, vamos voltar aí para as guerras. Eles tentaram lutar contra a Babilônia, não deu. A Babilônia foi lá e destruiu Jerusalém toda, né? Ah, eles tentam lutar contra os romanos, não deu. Eles se acabaram e perderam a nação deles. Jerusalém, inclusive, teve seu nome mudado. Aquele vídeo lá que eu mandei para vocês, que eu achei bem interessante, né? Virou o quê? A Hélia Capitolina. Mudou o nome. Para quê? Para destruir a memória dos judeus, para acabar, aniquilar da face da terra o povo judeu. Não conseguiram, é o único povo que permanece até hoje, desde a antiguidade até hoje. Os filisteus foram eliminados, fenícios eliminados, né? Os árabes ficaram misturados, edomitas ficaram misturados, moabitas ficaram misturados, todos esses povos foram eliminados. E a gente vai ver hoje um novo povo completamente, mas o judeu é sempre judeu. Guarda a mesma língua, acredita no mesmo Deus, tem eh, os mesmos hábitos, costumes, qualquer lugar do mundo, a mesma coisa, né? E eles podem, como a Aline lá fala na hora, né? Eles podem estar na Polônia falando polonês, mas quando eles estão entre si, eles estão falando hebraico. A identidade deles tentaram destruir, Satanás tentou destruir o povo eleito de Deus, mas não conseguiu. E sabe o que eu acho mais interessante aqui? Quando ele fala dessa ideia de dar à luz, eles tinham que dar à luz mais povo para Deus. Por que o povo eleito de Deus? Por que tantas regras para os judeus, para Israel? Para que eles fossem o modelo daquilo que Deus queria aqui na terra. Eles não conseguiram, eles se prostituem com outros deuses, fazem alianças com outras nações, descredibilizam o próprio Deus, se perdem e deixam de ser a imagem e semelhança de Deus. Vai sofrer, então, aqui as suas dores e não vai dar um fruto que seja o que Deus esperava, né? Frutos que não pereçam. Não, eles vão dar fruto ao nada, né? Vento, turbulência, bagunça, destruição e vai acabar que vão ficar sofrendo juízo sobre o juízo. 19. Vai em frente. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Aqui eu entendo que trata-se da garantia que a gente tem da ressurreição, né? Estamos falando aqui no contexto futuro do reino do milênio, onde os primeiros a ressuscitar, os primeiros serão os que ressuscitarão, e posteriormente estarão os que estiverem vivos. Porém, aqui trata da certeza, da convicção, da ressurreição do povo de Deus. Até mesmo os infiéis que não morreram na presença de Deus ressuscitarão para juízo. Não é isso? Eu penso que Pergunta? aqui ele está falando, seria algo até pré-milênio, antes do milênio, Sim, se referindo ao arrebatamento. E a gente sim, sabe que o arrebatamento, primeiro vão se ressuscitar os mortos em Cristo, sim, sim. e depois nós, que somos de Cristo, vivos, seremos arrebatados. Então, eu penso que esse texto aqui fala sobre arrebatamento. Ele fala assim: os vossos mortos e também o meu cadáver. Ele está se incluindo nisso, né? Eu imagino que ele tem a esperança da vida eterna.
ressuscitarão, apontando para que esse povo fiel no meio dos judeus, do meio dos judeus, há um povo fiel, houve um povo fiel, pronto, esse povo fiel aqui vai ressuscitar. E ele faz essa, essa profecia, né? O que para mim já seria alegria para caramba, porque fala assim: ainda que você morra, viverá. Palavras do Senhor Jesus, né? Então, isso aqui para mim seria motivo de não temer de forma alguma a morte. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Eu não consigo ajustar, localizar esse versículo dentro dos textos que a gente leu, fora Êxodo, né? Que é no período de Êxodo em que o Senhor guardou seu povo em uma das pragas, se eu não me engano, onde todos os primogênitos seriam mortos, com exceção dos primogênitos do seu povo, que ele determinou que ficassem em casa e passassem o sangue do cordeiro nas portas, se eu não me engano. Fora esse trecho, eu não consegui fazer uma relação desse versículo com uma outra leitura nossa com relação a isso. Conseguiu fazer aí alguma Para relação que a mim, pessoa... tá claro Uhum. como a límpida água cristalina. Olha só, três momentos que a gente está vendo aqui nesses três versos. Primeiro momento, arrebatamento. Segundo momento, grande tribulação. A ira de Deus sendo derramada. Terceiro momento, milênio. Jesus volta para abater os inimigos de Israel e guardar o seu povo. Então, olha só. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te. Ele orienta, se esconda, só por um momento. Que povo? O meu. Aquele que não se converteu, que se lasque. Se lasque. Mas você, povo meu, que entendeu que o Messias já voltou, ou melhor, que o Messias já veio, você que agora se rende, que a gente sabe que a grande rendição dos judeus será no arrebatamento. Pelo menos para mim, é o que os textos apontam. O grande momento para os judeus, para Israel, vai ser durante a tribulação, melhor dizendo. Vai ser durante a tribulação. A grande tribulação, aqueles 7 anos. É lá que eles vão ter compreensão de todas as profecias, todas as profecias messiânicas. Ali vai cair a ficha, ali vai haver um grande arrependimento, ali vai haver uma grande conversão. E aí o que vai acontecer? Porque eles vão ser perseguidos de todas as nações. Aí ele fala: esconde-te só por um momento, até que passe a ira. E o que é a grande tribulação, se não a ira de Deus sendo derramada principalmente sobre Israel, claro que sobre todo o planeta Terra, todo mundo vai sofrer. Todos aqueles que rejeitaram Jesus, todos vão sofrer. Os inimigos de Cristo, todos vão sofrer. Mas o cuidado principal desse juízo é com Israel, certo? Aí ele vem, vou antecipar você, Fernanda. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então, haverá nesse momento o castigo sobre todos aqueles inimigos. Ele vai julgar a terra
julgar talvez não seja nenhum termo mais coerente nesse momento, porque o juízo final é depois no milênio. Mas ele vai vir e ele vai decretar já juízo sobre os inimigos de Israel. Ele vai guardar Israel, vai salvaguardar Israel, né? Por isso vai, se esconde no teu quarto, e vai fazer o quê no seu quarto? Você vai pegar com Deus, minha irmã. Tem intimidade com Deus. Vai ter intimidade com Deus. Então vá lá, se esconda no seu quarto, porque só por um tempo. Se você tiver onde se esconder, se esconda. É só por um tempo. Depois disso, o Senhor vai sair do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Não faz sentido que isso aqui seja o juízo final. Não faz sentido. Para mim, faz mais sentido que seja de fato o momento em que Jesus volta para estabelecer o milênio. E aí vai ter uma grande guerra. Quando, né, o Armagedon, quando a gente olha para Isaías, é um profeta messiânico. O que que ele faz? O passatempo dele, falar de Jesus. Então, ele vai falar aqui muito a respeito do milênio, a respeito do governo do justo, do Senhor Jesus, e por aí vai. Né? Ele não vai falar Jesus em momento algum, tá? Esse termo não aparece em Isaías. Na verdade, só aparece no Novo Testamento. Mas ele vai falar do Emanuel, do servo do Senhor, do justo. Ah, ele vai usar esses termos. E aí eu acho que isso aqui está bem claro para mim. Eu não sei se ficou claro agora para vocês. O que não ficou claro para mim, esse contexto todo aqui, 21, tá de acordo com todo o restante do texto. Mas o esconde-te, o como que o povo vai poder se esconder na grande tribulação? O povo que não foi no arrebatamento, Arrebatamento. povo que não foi no arrebatamento vai buscar se esconder por 7 anos. Foi isso que não encaixou bem no meu tico e teco. O resto está todo ok, o sangue exposto e tudo mais, está tudo claro. Isso foi, eu digo, como que a pessoa vai se esconder? Porque vai ter toda sorte de perseguição possível e tudo mais que a gente já sabe. Como que essa pessoa vai conseguir se esconder? Aí quando eu falo assim, só por um tempo, parece que é uma coisa rapidinha. Não, gente, são 7 anos. 7 anos. Mas a gente sabe que os 3 primeiros anos e meio, né? 3 primeiros anos e meio, Engano. vai ser de paz, né? Vai ser tranquilão, não tem perseguição, tá tudo de boa. São 3 anos e meio que vai ser pau quebrando. E sim, se ele manda se esconder, é porque vai ter onde se esconder. A gente está falando de Satanás, a gente está falando de Deus. Sim, Onipresente é Deus, onisciente é Deus, onipotente é Deus. Satanás e o anticristo, que diga-se passagem, o anticristo, pessoal, é uma Babilônia da vida. É um povo sim. assírio da vida. É alguém que Deus está levantando para servir de juízo, tá? Não é um onipotente, não. Então, sim, vai ter onde se esconder. E aí, tanto que o próprio Jesus, ele fala, aqueles que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Então, vai ter lugar para fugir. Se não houvesse a possibilidade de fuga, ele não ia falar uma coisa dessa. Primeiro, que ele não é mentiroso. Segundo, que ele não é zombateiro, né? Zombeteiro. Não vai ficar gozando com nossa cara. Não, ele está falando de algo real. Vai ter um lugar para você se esconder, vai haver um lugar para a gente fugir, que nem, que A nem, gente não, irmã. que nem Ó, isso, em que nem nome isso. de Jesus, eu não estarei aqui, não. Em nome do Senhor Jesus. Não vou Verdade. precisar me esconder. Falou, desculpa. A gente está no verso 19. Lá eles vão ficar procurando se esconder. Está aqui os adventistas, como o Isis falou, eles procuram se preparar para se esconderem, né? Era melhor se preparar para ser arrebatado, mas porque eles não acreditam no arrebatamento da igreja. Eles não creem que a igreja vai ser arrebatada, eles acreditam que a igreja vai permanecer aqui na terra. Deus sabe por que que eles acreditam assim, né? Isso faz algum sentido para eles. Mas tudo bem, isso não significa que a condenação deles está decretada. Não, eles acreditam em Jesus, acreditam em Deus, enfim, né? Acreditam no plano da salvação, acreditam na cruz de Cristo. Então tá tudo certo. Quanto os detalhes, é problema deles se eles querem ficar por aqui. A gente vai se preparar para ir embora. A gente está no verso 19, tá? Que é ali, ó, Não, irmã. vamos ser ressuscitados. Certo.
Mas a gente já passou, já está no 21, já acabou, inclusive, viu? Eu estou falando que a gente está no 19. Pare de ficar criando confusão. Só porque deu meia-noite. Fala, Isis. Estamos no Salmo 40. Tá bom, nem no 19, né? Tá no Salmo 40. Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Não, Deu tudo, meia-noite. tudo bem. Então, Não, quer não. não, Não. Quer não, não. não. Então, meia-noite, né, povo lindo? Então, vamos começar aí. Diga alguém aí para fazer a oração, Fernanda. É meia-noite, mas ainda estamos nos alegrando e agradecendo a Deus pela vida de Dona Cida. Gostaria que orássemos por ela. E é isso, agradecer a Deus também por mais esse momento de alimento sólido para a vida da gente. Eu vou pedir, inclusive, que Dona Lília faça as honras para abençoar a nossa irmã e finalizar. Manda a Senhor, Cidinha acordar aí. Dona Cida, como? Dona Cida tá aqui. Acordar, né? Acordada. Tá. É o quê? Abra o olho, Dona Cida. Tá de olho aberto, ela não tá dormindo, não. Dona Cida tá aqui. Tá pausado, então. Não precisa. Não, Abra o ela tá olho. aqui atenta. Quando ela dorme, ela fecha a câmera. Ela pensa que a gente não sabe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, aqui está a vida da tua serva, Dona Aparecida. Que o Senhor tenha ela, meu Pai, em tuas mãos a todo momento da sua vida. Guia os passos dela, meu Pai, em direção ao teu encontro. E que em todos os sentidos ela venha ter a provisão do Senhor, o suprimento das suas necessidades. Que o Senhor, meu Pai, faça com que ela venha ter alegria. Alegria de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alegria de dizer que não lhe falta nada. Alegria de dizer que, seja lá o que for, ela permanece firme e jamais voltará atrás. Na caminhada que ela começou contigo, Deus, ela vai levar até o fim e ela será, com certeza, salva e levará muitas outras pessoas à salvação. Meu Pai, eu estendo as minhas mãos sobre a vida dela nesse momento e a abençoo juntamente com as nossas companheiras de fé aqui. E pedimos, meu Pai, que o Senhor nos mantenha sempre unidas, que o Senhor nos mantenha sempre no mesmo espírito, que a gente esteja sempre nessa busca, meu Pai, incansável, de te compreender, de te conhecer, de desenvolver o nosso amor pelo Senhor. Que a gente, meu Pai, jamais retroceda, que a gente não desanime na fé, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê do teu espírito, para que a gente não venha desistir da caminhada. Todos os dias, meu Pai, nós sabemos que os dias estão ficando maus, que as coisas estão ficando piores, mas nós confiamos no Senhor e que essa confiança só cresça. Precisamos que o Senhor venha fazer com que o teu poder seja aperfeiçoado em nós todos os dias. Então, trabalha na nossa vida, cumpre, completa aquilo que o Senhor já começou há algum tempo atrás. Somos extremamente felizes, gratas, porque o Senhor nos escolheu. O senhor não faz ideia, aliás, não, o senhor sonda corações, né? O senhor faz ideia, sim, da nossa gratidão, do amor que temos pelo Senhor e do desejo que temos de levar esse amor a muitas outras pessoas. Então, nos dê, meu Pai, sempre essa capacidade também de estarmos ganhando almas para o teu reino. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, meu Pai, a tua unção, muito mais da tua presença. E que o Senhor, meu Pai, nos mantenha mais uma vez, unidas nessa mesma fé, em buscar o Senhor. Nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, o nosso propósito nós entregamos em tuas mãos, nossas famílias, nosso trabalho, nós entregamos nossos bens em tuas mãos. Tudo, meu Pai, que o Senhor nos deu, te pertence. E a nossa alma entregamos também em tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obrigada por tudo, Senhor. Amém. E graças a Deus. Dona Cida, se tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém, povo lindo? Por hoje é só. E a gente se reencontra, como eu falei, na próxima terça, tá bem? Eu vou estar viajando, onde eu vou estar, não tem uma boa internet, mas eu estou voltando segunda-feira. Terça-feira a gente se reencontra aqui. Deus abençoe a todas.